TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu, que a paz de Cristo possa estar em abundância no seu coração todos os dias, que cada dia mais você possa estar buscando a palavra do Senhor no seu coração, trazendo vida, luz, porque quanto mais nós buscamos essa verdade, mais ela vai renovar nossa mente, vai transformar o nosso coração. Lá em Romanos 12:2 fala, que a nossa transformação vem por nós renovarmos nossos pensamentos, tirando os pensamentos da velha natureza e colocando os novos pensamentos, que são os pensamentos do Senhor, os pensamentos de Cristo, os princípios bíblicos da verdade, porque a verdade de Deus, ela nunca falha, Então, que todos nós possamos, cada dia mais, ter esse incentivo do Espírito todos os dias, que pulsa dentro do nosso coração, para estarmos cada vez mais buscando essa palavra, comunhão com o nosso Senhor, nas orações, nos louvores, como nós temos sido orientados pelo Espírito, que devemos colocar o nosso espírito em exercício, buscar essa comunhão, essa intimidade com o nosso Senhor e Salvador, que nos comprou e Ele nos quer todinhos, para Ele, para que possamos ser um vaso, uma ferramenta nas mãos do Senhor. E hoje nós estamos aqui com a presença do presbítero, nosso irmão Paulo Lopes, da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul, que é cachoeirense, natural? Não é cachoeirense? Na verdade, boa noite a todos. Na verdade, natural, eu sou de Camaquã, mas de nascimento espiritual, sim, aí é cachoeirense. Que eu conheço aqui o irmão de Cachoeira, mas depois já passou por vários lugares, já foi em missão para outros lugares, mas hoje eu convidei o irmão aqui para estar compartilhando um pouco sobre esse ano que passou, de 2020, agora 2021 também, nós estamos sofrendo a questão da pandemia. E eu gostaria de saber, então, para o nosso irmão aqui compartilhar conosco quais os reflexos da pandemia na vida da igreja, como que os irmãos, a igreja se comportou nesse momento e a importância dos materiais, a importância de nós estarmos ligados na mesa do Senhor. E eu pergunto porque é engraçado, talvez a maioria dos irmãos de repente possam não ter percebido, mas em fevereiro de 2020, nós tivemos um seminário chamado A Mesa do Senhor, em que um dos principais assuntos foi a questão do grupo virtual, o grupo familiar virtual, que era uma novidade, E passou algumas semanas e, de repente, estourou a pandemia, mudou a vida de todo mundo. E eu vejo muito aquele seminário como uma profecia. Deus sabia de tudo que ia acontecer e já estava dando todos os parâmetros que nós deveríamos seguir. Então, agradeço, irmão, de estar aqui compartilhando conosco como foi na cidade de Farroupilha, aliás, e como foi para vocês, de repente, tudo fechado e trazer de novo o crescimento para a igreja. Na verdade, assim, Elisama e os telespectadores, uma das coisas que a mesa do Senhor ela sempre nos fala para a gente ficar atento ao falar divino. E em dezembro de 2019, se não me engano, foi dia 29 de dezembro, que teve um encontro que era da nossa região na época, era Novo Hamburgo, e foi abordado essa questão da restrição. Eu creio que os irmãos podem pesquisar lá atrás, nesse microencontro regional, e foi abordado a questão da restrição, que nós seríamos restringidos na propagação do Evangelho do Reino, ou seja, a questão física ela seria em grande quantidade diminuída e teríamos que nos adequar à questão tecnológica. E muitos, infelizmente, não deram crédito, esqueceram a palavra do Senhor, que dizia lá: crê no Senhor Deus, estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Então não deram crédito, talvez iriam nos encontros somente para passear, mas não prestavam atenção no fluir do Espírito e acabaram sofrendo sérias consequências.
E eu digo assim, para nós praticamente não teve um impacto grande, digamos assim, porque a gente já estava preparando, já estava se equipando desde o momento em que o Espírito trouxe aquela direção. É claro que a gente prepara, mas nunca esperando usar, igual o seguro, né? Quem faz seguro, né? Tu faz o seguro, mas tu nunca quer usar. Tu faz o seguro do carro torcendo para que nunca precise usar. Então, a gente já estava alinhados. Tanto é que quando deu as situações ali, que seria tudo, os encontros virtual, cada um na sua igreja, e os irmãos chamando para testar e dizendo como fazer, nós já estávamos com tudo pronto. Foi só conectar e dizer, não, você está tudo ok. Porque a gente dá muito crédito assim ao falar do Espírito. Então, quando a gente leva assim, meio relaxado a coisa, não presta atenção, a gente lá na frente vai sofrer as consequências. Então, nós sempre temos, quando a gente acessar a mesa, nós temos que estar atentos àquilo que o Espírito está trazendo. E nunca olhar, não, foi através do irmão A, do irmão B. Não. Quando a gente se reúne, nós temos que estar atento a todo o fluir, seja até uma nota musical ou até um barulho, uma circunstância ali, Deus pode estar trazendo algo para nós. Então, essa pandemia, na verdade, ela veio para unir o povo dentro de um propósito, porque, como Neemias disse, né, a obra é muito grande, ela é muito extensa, mas nós estávamos muito distantes uns dos outros. Então, a tecnologia visou uma aproximação, porque hoje a gente pode gravar um vídeo, não pode regar presencialmente uma mensagem, mas pode regar através do vídeo, enviar para a igreja transmite aquele regar ali e todos vão ser edificados. Então ali houve uma união. Então, e essa questão assim é muito grandiosa, porque eu sempre aprendi com Deus nessa minha caminhada, que vai bastante tempo já, né? Eu aprendi sempre assim, ó, que Deus não faz nada errado e não permite nada errado na vida dos filhos. Aí a gente olha os crentes, vamos orar para que esse vírus acabe. Eu vou dizer uma coisa bem sincera, eu não estou nem perdendo meu tempo em orar por isso. Eu estou orando somente para que a vontade de Cristo se estabeleça na terra. Que Ele estabeleça o trono, o governo, e que eu e todos aqueles que a gente está trabalhando, eles também consigam alcançar isso. Com certeza, né? E essa questão de ouvir aquilo que o Senhor traz através do fluir dele, né? É muito importante a gente estar atento, sensível, né? Para que a gente possa entender, porque Deus sempre avisa e Ele sempre está nos preparando e sempre está trazendo essas novidades, né? E inclusive até no seminário A Mesa do Senhor, né? Tem um ponto que foi falado, né? Que o ministro disse: eu não sou a mesa, eu sou o representante de Deus, né? Que trouxe essa mesa, mas a mesa está nos livros, está nos materiais, né? E a respeito disso, irmão Paulo, como que os irmãos na cidade de Farroupilha, eles gostam de ouvir a palavra, eles vão na livraria, eles buscam material, eles acompanham, como foi incentivar e introduzir isso para que todos possam estar se alimentando, independente de estar presencialmente num culto ou em algum grupo familiar, mas durante o nosso dia? Eles, na verdade, a aceitação foi muito boa, porque como a gente foi ensinado a fazer investimento em materiais, então como a gente sempre teve bastante materiais, e como eu fui milico muito tempo, também eu aprendi uma coisa, que o comandante é o espelho da tropa. Então não adianta eu, como presbítero, como líder da congregação, eu querer que os irmãos façam, mas eu não faço. Eu querer que os irmãos tenham, mas eu não tenho. Então o primeiro passo quem tem que dar sou eu. E é tremendo lá, porque na verdade antes de começar essas restrições, a gente já estava trabalhando materiais. A gente já estava fazendo discipulados com materiais. E nesse discipulado era incentivado que cada um tivesse o seu material para acompanhar, porque a gente na época eu já usava o Meet, o Google Meet, e
Então, eu já estava fazendo aquilo. Então, cada um tem o seu material. E aí eles já acompanham. Então, agora, a gente, por exemplo, termina, digamos, a cura interior básica. Aí avisa, ó, tal dia, a partir de tal dia vai ser, digamos, libertação. Aí quem não tem o livro de libertação já providencia em adquirir para ter o seu material. Então, praticamente os membros, quase uma totalidade, todos eles têm os materiais da editora. E isso aí dá uma solidez, pessoas estão sendo libertas de vícios, de promiscuidades, de tudo que é coisa ruim, que estavam desempregados, Deus vai proporcionando empregos, embora com crises. Que crise? Crise tem para quem não faz a vontade de Deus. Mas quem faz a vontade de Deus, Deus de uma forma ou de outra, Ele vai abrindo as portas. Porque tem irmãos lá que têm os seus afazeres, eles trabalham autônomo, mas às vezes tem discipulados durante o dia, digamos, 3 da tarde. Mas na 3 da tarde, 5 para as 3, ele para os seus afazeres, para as suas máquinas, vai lá no cantinho dele, monta lá o seu celularzinho, o seu materialzinho na mão, participa junto, depois retorna para os seus afazeres. E o testemunho é que esses irmãos que têm essas atividades e que têm esse descolamento, eles todo dia estão testemunhando, nunca tiveram tanto serviço na vida deles, nem nas melhores fases do comércio, da indústria, eles nunca tiveram tanta abastança como eles estão tendo agora. Mas por quê? Eles abrem mão muitas vezes, muitas horas na semana, dos seus afazeres que poderiam estar aumentando o seu leque financeiro, mas eles preferem investir no reino. E estão sempre propagando. Muitas vezes eu sei que tem alguns irmãos que eles não têm condições de estar ali acessando ali os programas da rádio, os que a galera ali transmite também pelo Face. Eles não têm como, mas eles marcam várias pessoas ali para acessar. Então eles estão sempre propagando, divulgando a mesa. E isso aí eu vejo que agrada muito a Deus. Então esse é um incentivo sempre, mas eu vejo assim, tanto eu como a minha esposa. Se chegar lá em casa, vocês vão ver 2 livros de cura interior, 2 livros de esposa e modelação, 2 livros de... Cada um tem o seu. Porque não adianta a pessoa, tá, tu tem? Não. Lá em casa também, cada um tem o seu. Não. E como eu sou mais chato, daqueles coléricos chato, os meus têm espiral ainda. Que é para mim poder trabalhar com mais facilidade. Então os meus eu já sei, o que é espiral é meu, o que não é dela. Que cada um tem a sua metodologia de trabalho. Então isso aí gera uma solidez, a igreja ela passa a ser edificada numa rocha. Não vai ser crente oscilante. Por quê? Porque eles estão na mesa, eles estão se alimentando e a mesa tem um alimento que dá solidez. E eu vejo hoje, assim, no sentido de conversar com muitos irmãos também, eu vejo muitas queixas. Às vezes, quando a gente tem os encontros de presbítero, fala, mas lá o povo está... Mas aí, quem sabe a gente adequa eles, irmão, tu tem o livro tal? Não, então quem sabe tu adquire. E eu faço assim, porque eu aprendi no passado até com o irmão Sérgio. Ele tomou prejuízo financeiro, tomou muito, eu lembro muito bem. Mas ele não deixava uma pessoa sem material. E hoje eu estou sempre investindo. Às vezes eu fico sem nenhum. Mas eu não deixo a pessoa, não tem, eu digo, não. Eu nunca digo, é uma oferta. Não. Eu digo, leva, quando tu puder, tu me paga. Se ela vier pagar, amém. Se ela não vier pagar, tá tudo certo. Se ela levar 5 anos para pagar, amém também. Se ela não me pagar, tá tudo certo. Mas só em ver aquela pessoa crescer em vida, porque aquela pessoa que recebeu aquele material, ela pode ganhar mais uma, aquela uma ganha mais outra, quando vê daquele livro ali, pode ganhar 20, 30 pessoas. Então não podemos ser mesquinhos, se apegar a 30 reais, 40 reais e até abrindo um parênteses, e hoje eu faço isso também por constrangimento, porque no passado eu investia pesado em literaturas do capeta. Aos best-sellers, que besta era eu que dava uma fortuna por aqueles livros. Livro, 200 reais, 300 reais, eu não tinha dinheiro, eu colocava no cartão de crédito, pedalava em 3, 4 vezes, e aquelas porcarias de parapsicologia, poder da mente, do eu posso, eu quero, eu vou conseguir, aquelas treinamento mental para te ganhar dinheiro, para te persuadir pessoas, para te ser...
Para te ser um bom vendedor, para te aprender. Que vendedor? Aquilo é coisa do capeta. Agora deram um nomezinho técnico, eu não vou falar porque eu não sei falar inglês. Mas você sabe o que é o coati aqui. Então, essa é coisa feia, né? Então, tem irmãos que dizem que o coati que é aquele bichinho, né? Que é aquele bichinho sujo. Mas é o coach mesmo. E, então, o que ocorre? Isso eu me envolvi muito. E eu investia, porque nada cai do céu, a não ser o capeta. O resto tudo tem que investir. E eu investia pesado nessas coisas do capiroto. Então hoje, por constrangimento, se eu fazia lá atrás para isso aí, eu faço muito mais para o reino. O último pedido mesmo que eu fiz para a livraria, que a gente fez aqui, qualquer pedidinho nunca baixa de R$1.000 de materiais. E esses materiais praticamente não retornam nada financeiro. Mas eu faço por amor, porque eu vejo que as pessoas estão crescendo, elas estão amadurecendo e elas estão, através daquele amadurecimento que expressa o Cristo, elas estão trazendo outras pessoas, outros familiares. Então, por isso que paga a pena a gente investir, sofrer dano. Quanto calote a gente já levou no mundo? Então isso aí não é um calote. Na verdade, eu nunca olho como calote, como prejuízo. Eu sempre olho como investimento. Irmão Paulo, e a respeito, assim, você já viveu várias fases da igreja, né? Desde lá do início, acho que até o tempo do cinema, né? Do contabilista. Então, são várias fases, né? E eu creio, assim, que não existe nenhuma fase que foi melhor ou pior. Nós estamos amadurecendo, né? E crescendo e caminhando para a igreja gloriosa, para a noiva de Cristo, né? Para o corpo de Cristo, estamos amadurecendo. Qual a diferença que você vê hoje, né, da igreja que antes não tinha nada, né, praticamente para as pessoas se alimentarem, era praticamente tudo presencial, e o crescimento da igreja hoje, porque eu lembro que o irmão também trabalhava com grupo familiar, né, a dificuldade que era antes e hoje para a gente poder desenvolver esse trabalho. É mais rápido, é mais lento? Como que funciona? No passado, na verdade, a gente experienciou a fase desde o tempo da casa do irmão Sérgio, lá abaixo da rodoviária, né? Então, na verdade, eu levava a minha esposa lá e, contrariado, buscava. Então, começou lá. Depois da casa dele, passou para o Hotel Everson. Fazer um comercial, depois eu quero uma estadia no hotel. Aí passou para o hotel. O hotel ficou pequeno, passou para a sede do contabilista, que é o irmão Sérgio era associado, então ele tinha... Depois cresceu também, aí passou para o Clube Náutico. O Clube Náutico cresceu, passou para o cinema também. Então, tudo foi por quê? Porque havia um desprendimento. A dificuldade era imensa, porque não tinha livro, não tinha materiais, era uma fitinha cassete, aquelas rebobinar com a canetinha. E quando tinha... uns materiais raros impressos naquela impressora matricial que quando estava imprimindo lá do outro lado da cidade a gente ouvia ela gritando que estava imprimindo ali. No mais só tinha a Bíblia. Então eu não posso dizer assim que teve fases boas para edificação, para evangelização e fases ruins. O que eu vejo assim são, poderíamos dizer assim, por dispensações humanas. Que naquela época, com toda a dificuldade, o povo ignorante, pouquíssimo conhecimento, mas havia disposição de ir. O enfermo estava lá enfermo, não saía sem uma oração. Sabia que tinha um conhecido, um vizinho, alguém doente, ele podia esperar que alguém ia lá fazer uma visita e ia dizer, não, vamos orar que Deus vai te curar. Havia essa motivação, sem nada, era só a Bíblia e a motivação. Então aquilo ali Deus honrou bastante. E eu lembro muitas vezes no cinema, a gente estava ali, que na época a oração do Novo Nascimento era feita individual. Então no final o irmão Sérgio perguntava quem é que estava pela primeira vez, que passasse no corredor, que a gente faria uma oração individual. E às vezes aquela fila vinha, quem conheceu o cinema sabe que era grande, tinha 1.280 lugares. E aquela fila era enorme e eu lembro que sempre eu perguntava, quem é que te convidou? Tu mora onde? Qual a tua necessidade? E muitas vezes a pessoa dizia, eu não sei, eu estava passando aqui na frente, me deu uma vontade, alguma coisa me disse que era para mim entrar aqui. Então era o próprio Deus que conduzia as pessoas, mas por quê? Porque havia um povo disposto a batalhar, a trabalhar. A gente saía orar nas cidades, não tinha hora. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para gasolina.
O irmão Sérgio me diz, vamos ter que dar uma orada na cidade. Eu digo, amém, ia na fé. E uma vez mesmo, quando eu cheguei, que na época a minha garagem era meio uma rampinha a subir, quando eu subi apagou o carro, mas ainda bem que deu certinho para fechar o portão. Acabou a gasolina. Mas eu não pensava que porcaria, agora fiz a oração e agora acabou, como é que Deus... Não, eu deixava ali, ia dormir, no outro dia eu ia pensar o que eu ia fazer. E no outro dia Deus já arranjava serviço, alguém ofertava, surgia alguma coisa e andava. Então era difícil por causa da falta de matéria-prima para auxiliar, mas havia uma disposição. Hoje o que nós temos? Hoje nós temos abundância, mas falta a disposição. A gente não vê mais aquele povo vibrante, aquele povo que destemido, aquele povo que vai, a pessoa, não, vem cá que eu vou fazer uma oração por ti. Tá ali na rua, não posso envergonhar o nome do Senhor Jesus, mas tu acabou de envergonhar dizendo não. Tu não está envergonhando o nome do Senhor Jesus fazer uma oração pela pessoa na rua. Agora tu está envergonhando quando tu deixa de orar por uma pessoa na rua, no mercado, no aeroporto, seja onde for. Então naquela época esse povo fazia isso. E hoje a gente tem o material, mas não fazem. Então hoje está equilibrado do mesmo jeito. Então o que Deus está fazendo através dessas situações, dessas restrições? É para o povo acordar, cair na realidade que o mesmo Deus que fez as coisas ontem, Ele pode fazer hoje e pode fazer amanhã. Nós só precisamos nos dispor. E eu sempre digo, no passado, eu até tinha minha vida por um pouquinho preciosa, ali ficava meio receoso, não, se eu for lá orar, o camarada não for curado, eu vou passar vergonha, aí vão dizer que eu não tenho poder. E Deus me quebrou logo no início, que um dia o irmão Sérgio disse, irmão, tem uma pessoa lá no hospital lá, tem que ir lá fazer uma oração lá. E na época não tinha ninguém. Tinha gente, mas disposto para o hospital, eram poucos. Se tivesse uma visita lá na favela, na Cristo Rei, lá atrás do presídio, lá, era 1, 2 que se colocava à disposição. Mas, olha, tem uma visita no Rio Branco, na Soares, aí tinha 10 para ir junto. Então havia já esse mesmo capiroto de fazer acepção de pessoas já existia. O bicho é o mesmo, só precisa de um corpo para se expressar. Então eu fui sozinho. Aí cheguei lá, entrei naquele hospital, parecia uma asa delta, ocupando todos os espaços, cheio de fé. Falei, não, vamos orar que Deus pode te levantar. Deus pode te levantar amanhã. E Deus é fiel, não falhou mesmo, levantou. Mas levantou ele para o caixão, né? Tirou ele da cama e botou no caixão. Aí eu fui lá embaixo, né? Aí esmoreceu. Aí se passou mais um tempo, o irmão Sérgio de novo. Irmão, tem que fazer... Voltei de novo, vamos lá. Morreu de novo. Fui no terceiro, morreu de novo. Eu cheguei e disse para o irmão Sérgio, estou fora. Não me chama mais, daqui a pouco vão dizer que eu estou matando. Ao invés de... Aí o irmão disse, não, tu não fez oração para Deus salvar ele? Fiz, então, Deus salvou. Mas Deus não disse que ia salvar o corpo físico. Deus disse que ia salvar. E esse é o grande engano hoje do cristão. E a gente vê a prova por causa da pandemia. E eu me assusto, vou ser bem sincero. Eu me assusto hoje com o cristianismo. E muitas vezes eu tenho vergonha dos cristãos. Com o Senhor que eles têm, com o poder desse Senhor, estão preocupados com vacinas, com isso, com aquilo, com aquele outro. Estão agindo pior que os mundanos. A gente não vai ser negligente, não vai ser imprudente, mas a vida que segue. Então, tem que buscar a Deus e tem que crer que Deus isso. Porque se eu morrer hoje, para mim está tudo certo. Se Deus achar de eu pegar uma doença e morrer, é sinal que eu já cumpri o meu propósito. Porque Deus diz que Ele não vai tirar ninguém sem antes cumprir. É verdade, né? E o grande cerne do cristianismo é a ressurreição, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado e se Ele não nos dá essa promessa, né, da vida com Cristo depois, então não faz sentido, né? O cristianismo não faz sentido nós crermos em Cristo, né? A grande vitória foi que Cristo ressuscitou, que hoje Ele tem as chaves do inferno e da morte, que hoje Ele é aquele que venceu todas as coisas, né? Hoje Ele é ressurreto, ascendido e está também dentro dos nossos corações. Mas nós vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.